eu sou a Beatriz Paim e hoje a gente tem mais um episódio da nossa série de vídeos da websérie A Feira para os Feirantes. No episódio de hoje, a gente vai trazer uma professora convidada. Ela já é livre docente, ou seja, ela já fez mestrado, doutorado e uma pesquisa mais do que isso. E ela vai estar aqui contando pra gente um pouco sobre o que é comunicação, como aplicar na feira, por que é importante para vocês, além de dar, assim, uma palavrinha sobre por que é importante tanto no online como no offline, focado na feira, nesse microempreendimento que vocês têm. Que vocês aproveitem essa aula, que vocês estejam antenados aí, que mandem dúvidas pra gente, que tenham esse tempo útil de assistir a aula e que consigam aplicar e ver essa solução na feira de vocês. Tchau, boas vendas! Eu sou professora na Unesp e hoje eu vou falar sobre comunicação e comunicação num tipo de negócio que eu gosto muito, que são as feiras livres. A ideia da comunicação, ela está muito ligada a gente dialogar com alguém, passar uma informação, escutar outra pessoa. Se a gente for pensar, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente já se comunicou com uma série de pessoas nas situações as mais diferentes possíveis. Então, a gente pode entender que a comunicação, ela faz parte da nossa vida, faz parte do ser humano. Mas também é interessante que a gente possa pensar um pouquinho da forma como a gente se comunica. Não é porque a gente fala a mesma língua que a outra pessoa que a comunicação ela vai ocorrer da mesma forma. Por exemplo, a gente sabe que mais do que as palavras que a gente usa, a forma como a gente se comunica, ela também tem impacto. Então, vai ter o tom de voz. Então, se eu disser não ou se eu disser não, vai ter uma diferença na forma como a pessoa nos interpreta. Se a gente gesticula, né? Se a gente tem vontade de conversar com o outro, mas, sobretudo, se a gente tem vontade de escutar o outro. Então, a comunicação ela também pode ser melhorada, ela também pode ser aprendida. Agora, a gente pode pensar um pouquinho da comunicação no nosso trabalho, no nosso negócio. As grandes empresas, elas usam e abusam da comunicação. Né? Elas usam desde gestão de mídias sociais, a grandes peças publicitárias, mas, na verdade, um empreendedor, um microempresário, qualquer pessoa também tem o direito e pode usar bem a sua comunicação. Então, vamos pensar, cada um dentro da sua realidade. Se eu atendo um cliente, né, esse cliente ele precisa ser bem informado. Né? Então, ele precisa ter a informação correta, a informação que ele quer do meu produto, da validade daquele produto, né? Da onde vem. Então, são informações que ele vai querer ter, né? Esse meu cliente. Mas eu posso pensar também que ele quer ser bem atendido e não só ter informação, né? Então, isso pressupõe que eu também estou disposto a ouvi-lo. Então, vamos lá. No negócio da gente, essa comunicação, ela vai se dar nesse âmbito interpessoal, na minha conversa com alguém. Ou ela também pode se dar por meio de algum tipo de tecnologia, por meio de algum tipo de mídia. Então, nessa comunicação interpessoal, a gente vai olhar no olho da pessoa, a gente vai buscar entender aquilo que ela quer, a demanda, aquilo que ela precisa e vai dialogar com ela com uma boa vontade, num bom tom de voz, né? E sabendo escutá-la. Mas vamos pensar, mesmo num ambiente simples, um ambiente mais parte do nosso cotidiano, como uma feira, tem alguns elementos que ajudam a comunicar. Mas vamos pensar, mesmo num ambiente simples, um ambiente mais parte do nosso cotidiano, como uma feira, tem alguns elementos que ajudam a comunicar. Não é verdade? Se a gente pensar, qual é esse espaço? Ele está bem organizado? Os produtos estão bem colocados? Como é que a pessoa vai interpretar a forma como esse ambiente ele está disposto? Né? Como alguém organizado? E esse preço? Essa minha plaquinha de preço, ela pode ser feita só com garrancho? Ela até pode, mas será que ela não pode ser um pouco mais atrativa? Será que a gente não pode colocar ali nela alguns outros elementos? Veja como eles também comunicam. Se a gente chega, né, encontra alguém, né, e esse alguém ele está muito desarrumado, a gente vai interpretar. Esse jeito como ele está vai ajudar a comunicar uma determinada situação. Então, esse espaço de trabalho, também organizado, com uma boa plaquinha, com bons elementos, vão comunicar. Além disso, por que não pensar em ter, se for o caso, algumas redes sociais?
Um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, que seja. Como escolher? Eu tenho que escolher não só aquilo que eu gosto, eu tenho que escolher aquilo que o meu cliente gosta. Aquilo, né, que o meu cliente está acostumado a utilizar, porque é pensando nele que eu vou estabelecer esse meu processo de comunicação, né? Então, eu vou pensar com qual frequência que ele quer receber a informação, que tipo de informação, e eu acho que o mais importante é compreender que caso eu opte por ter uma mídia social no meu negócio, ela é do meu negócio. Então, não é lá onde eu vou colocar as minhas opiniões pessoais, as minhas opiniões sobre política, né? As minhas questões pessoais, e elas são os meus direitos, inclusive os meus direitos de expressão. Mas isso precisa ter um outro espaço, né? Nas minhas mídias pessoais. Então, eu vou entender que aquele espaço ali é um espaço de trabalho. Ele tem que ser duro, extremamente objetivo, racional? Não necessariamente, né? Mas tudo que eu fizer lá vai ter como foco, então, o meu negócio. E como foco, dialogar com o público que é do meu interesse. Então, eu sabendo me expressar adequadamente e, sobretudo, sabendo escutar as demandas desse meu cliente, né? Esse negócio tende a dar certo. Uma opção é que a gente pense também na ideia de fidelização do cliente, fidelizar o cliente, ou seja, fazer com que aquele cliente ele se identifique com o meu negócio e ele venha com mais frequência comprar de mim. O que vai definir? Então, que eu tenha um bom produto, né? Que eu tenha um bom preço, que eu o atenda bem, mas também a gente pode pensar em alguns outros elementos que podem parecer à toa, mas não são. Então, por exemplo, o meu negócio, ele ter uma carinha que seja isso que a gente chama na comunicação de identidade visual, né? Então, quando, por exemplo, né, uma barraca, né, na feira, ela tem uma determinada placa e ela usa essa placa em todas as situações de venda, se esse cliente, por algum motivo, por exemplo, ele não estiver comprando naquele dia, mas ele me encontrar no outro dia, ele vai saber identificar por meio dessa identidade visual que sou eu que estou lá, né? E ele já me conhece, ele já conhece o meu produto. Isso vai facilitar o nosso negócio. Se a gente olhar para as grandes marcas, né, as marcas mais famosas, né, elas têm todo um cuidado com essa identidade visual, o seu logotipo, né, algumas até com slogan, e isso as acompanha sempre, em cada momento que elas vão. Se elas fazem um comercial na televisão, por exemplo, a cor daquele logotipo ele vai estar presente nas boas situações que vão aparecer ali para ela nesse comercial. A gente, enquanto pequeno negócio, né, um micro negócio, não vai ter as mesmas condições financeiras de investir dessa forma. Mas a gente pode fazer coisas menores e que também dão certo, né? Então, mantendo essa mesma identidade em todos os lugares que eu vou, né? A identidade do meu negócio. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, poder me comunicar, mesmo que à distância. Espero que de alguma forma tenha contribuído com o negócio de vocês. Até breve e boas vendas! E aí, gostaram da aula? Esse foi o nosso episódio com a professora convidada Rosiane para falar um pouco de comunicação, de importância, de como aplicar na feira de maneira eficiente, eficaz e com muita determinação. A gente espera que vocês gostem, que vocês apliquem, que vocês tirem suas dúvidas com a gente nesse próximo período que vai ter do projeto. Tchau, tchau! Boas vendas!